Hora da nossa coluna de direito. A gente está aqui com a videochamada, conversando. Vamos começar, né, a conversar ao vivo com o advogado Paulo Vitor Souto. Ele que vai falar, explicar melhor para a gente a relação aí da Covid-19, que pode caracterizar aí acidente de trabalho. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Correio mais uma vez. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Nos conte aí, né, o que é que significa essa decisão de relacionar a Covid-19, né, a acidente de trabalho. É possível isso? Como é que funciona? Linda, esse assunto ele veio ao momento em virtude de uma decisão recente do STF. Mas para que a gente possa explicar isso, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo e falar daquela medida provisória 927, até que a gente já abordou aqui na coluna. A realidade é que a medida provisória, ela determinava, ela estabelecia que o coronavírus não poderia ser intitulado, não poderia ser classificado como uma doença ocupacional acidente de trabalho. Ocorre que a recente decisão do STF, ela desconstituiu, ela tornou inconstitucional esse artigo, pelo menos liminarmente. Então, a partir desse momento, a doença do coronavírus, o Covid-19, pode sim vir a ser interpretado como uma doença ocupacional, eventualmente que se equipara ao acidente de trabalho. Então, pode ser considerada doença ocupacional a partir de agora? Isso, exatamente. Ela pode ser. Tá. Não necessariamente isso vai acontecer. Muita gente está interpretando, as pessoas leigas, quando viram essa notícia, interpretaram que se a pessoa contrai o coronavírus, efetivamente pode ser enquadrado necessariamente como uma doença ocupacional, abre aspas, um acidente de trabalho. Mas não é assim que funciona. Isso pode acontecer, mas não necessariamente isso vai acontecer. O que o STF veio fazer é apenas tornar inconstitucional liminarmente esse artigo da MP 927 e fazer com que não houvesse o ônus da prova para o empregado comprovar isso junto ao Justiça do Trabalho, junto a quem realmente ele deseja comprovar que era um acidente de trabalho, que era uma doença ocupacional. Na verdade, agora o ônus da prova está dividido. Em algumas situações, de fato, cabe ao empregado comprovar. Em outras situações, quando o empregado trabalha num ambiente de risco, por exemplo, hospitais, vai caber ao próprio hospital demonstrar que isso não acontece, que ele não contraiu nessa região, nesse local. Isso também pode atingir, né? Pode ser estendido a outras doenças também ou não? Linda, esse é o problema dessa decisão, não é nem da decisão do STF, mas da norma que ela não foi tão bem elaborada no momento da confecção dela. A realidade é que o coronavírus é um vírus, assim como o vírus SARS é um vírus da gripe, e se eventualmente essa decisão ela pudesse ser interpretada de forma extensiva para outras enfermidades, torna-se uma relação de trabalho muito temerosa. Afinal de contas, tudo poderá ser classificado como doença ocupacional, se efetivamente o empregado comprovar que contraiu o trabalho. Então, assim, é preciso que se analise com cautela, é preciso que se veja com muito cuidado essa decisão do STF e também a própria relação do empregado com o empregador em classificar isso como doença ocupacional. Então, como empregados e também empregadores, né, devem se portar com relação a essa situação, Paulo? Linda, a realidade é que essa decisão do STF ela trouxe um tanto quanto de receio para os empregadores, porque eles estão imaginando que podem ser responsabilizados por toda e qualquer situação que eventualmente venha acarretar, e se o empregado contrair o coronavírus, vai querer dizer que foi no ambiente de trabalho. Mas a realidade é que essa situação, o vírus pode ser contraído no ambiente de trabalho como qualquer outro local, que até mesmo no deslocamento para o trabalho, até mesmo numa necessidade básicas que o empregado faz, seja fazendo sua feira, seja na farmácia, isso pode contrair. A realidade, o que a gente vem recomendando aos empregadores, em primeiro momento, é que realmente trabalhe e faça de forma mais efetiva a prevenção, fornecendo máscaras, fornecendo EPIs, registrando essa entrega, adotando medidas preventivas, porque eventualmente, se o empregado vir a contrair o coronavírus, ele pode vir a ser desonerado desse encargo, desse ônus. Ao mesmo tempo, o empregado ele não pode entender, ele não pode querer compreender que toda vez que ele contrai o coronavírus, ele querer jogar essa culpa no empregador. Isso não vai acontecer. Repito, tem que ser analisado caso a caso. E a recomendação em todas as circunstâncias é se prevenir, se precaver e minimizar os riscos. Agora, Paulo, quais são as possíveis consequências, né, desse reconhecimento, dessa relação da Covid-19 com o acidente de trabalho?
Linda, isso é uma outra pergunta. Quando a notícia surgiu, alguns empregados acharam isso positivo, no seguinte aspecto: eu vou ganhar uma indenização do meu empregador se isso acontecer. Não é bem assim que funciona. A gente precisa efetivamente compreender isso de forma mais restritiva. O coronavírus só pode vir a ser uma responsabilidade do empregador se for comprovado, eventualmente, se for uma atividade que não tem inserido risco de atividade. Ao mesmo tempo, ela não gera estabilidade só pelo simples fato que você contraiu. Porque alguns empregados imaginam, quando eu contraio a doença ocupacional, quando eu tenho um acidente de trabalho, eu tenho estabilidade do emprego. Não é assim que funciona. É preciso que o empregado venha efetivamente a contrair essa doença, é preciso que ele demonstre essa situação e, principalmente, que ele fique acometido da enfermidade de forma contínua e que ele se afaste do trabalho por pelo menos 15 dias e, além disso, venha receber um auxílio-doença acidentário para só depois, quando ele retornar ao emprego, ele efetivamente vira a ter essa suposta estabilidade. Ao mesmo tempo, não é qualquer situação que caracteriza o próprio coronavírus ou que você contrai o coronavírus que vai gerar e dar um direito à indenização por aquela doença que foi contraída. Não. Eventualmente, se ficar comprovado que o empregador foi negligente, que ele não forneceu os EPIs, que ele não forneceu máscaras e realmente não agiu para inibir esse contágio no ambiente de trabalho, eventualmente ele pode ser responsabilizado, mas não necessariamente será. Ô Paulo, para a gente finalizar a nossa conversa, como é que fica a situação dos trabalhadores que são afastados, por fazer parte ali daquele grupo de risco? Linda, o grupo de risco, não há nenhuma determinação legal que obrigue os empregadores a afastarem os trabalhadores do ambiente de trabalho. Não há determinação legal, ou seja, não há uma força de lei, não há medida provisória que obrigue isso. O que há são recomendações. Na medida do possível, se houver essa possibilidade, é recomendado sim que se afaste os empregados do ambiente de trabalho, para minimizar o contágio, para minimizar os riscos para esse empregado. Eventualmente, se o empregador necessita da força da mão de obra deste empregado, ele pode exigir que esse empregado venha trabalhar? Sim, ele pode exigir. Mas, eventualmente, essa pessoa contraindo a doença, o Covid-19, tendo consequências, o empregador pode ser penalizado por isso. Mas, repito, são situações muito amplas e tem que ser analisado caso a caso. No caso em concreto, em Minas Gerais. Certo. Ok, Paulo. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você, Lina. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Obrigada pela participação, sempre muito esclarecedora. Boa noite para você, Paulo, e até a próxima.